Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma sexta-feira de muitas bênçãos para vocês e o Senhor nessa sexta possa te trazer uma bênção de refrigério, de paz, de fortalecimento através da palavra dele. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente e se quiser saber mais sobre o aconselhamento, eu vou deixar um e-mail fixado no primeiro comentário, é só enviar um e-mail e eu te responderei com mais detalhes. A palavra de Deus ela fala para nós lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 17 até o 22 mais ou menos, sobre duas mães. E essas duas mães, elas moravam numa mesma casa, cada uma com seu filho, né? O filho recém-nascido, elas tinham recém-tido seus filhos, eram prostitutas. E durante a noite, estando só as duas dentro de uma casa, dessa casa, uma delas acaba dormindo, né? E o peso do corpo dela, as duas dormem, e o peso do corpo de uma delas, né, quando dorme, acaba sufocando o seu filho. E ali aquela criança morre. A gente conhece a história, eu sei que muitos conhecem. No meio da madrugada, essa mãe que mata acidentalmente seu filho, ela pega o seu filho morto e coloca ali nos braços da outra mãe e rouba o filho daquela outra mãe, daquela segunda mãe. E a outra mãe, quando o dia amanhece, ela olha, observa e vê que não é a sua criança. E aí fica aquela briga, né? Não, esse é teu filho. Não, o filho morto é o teu. O meu filho é o que está contigo. E aí essa causa, né? Ela é levada para Salomão. Então, Salomão é quem julga essa situação. E quando ele julga, a verdade ela é descoberta e a verdadeira mãe ela acaba recebendo de volta o seu filho. Agora esse texto, eu já trouxe ele algumas vezes aqui no canal e eu sempre digo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, a gente sabe disso, e a gente pode trazer o mesmo texto que o Espírito Santo ele vai trazer outras abordagens. Essas duas mães, a gente vê uma coisa bem clara ali. Uma, o filho foi roubado e a outra, o filho foi morto. Então, aqui o filho foi roubado porque essa mãe estava dormindo, estava inconsciente. Às vezes, né, nós descuidamos, nós temos os nossos filhos roubados e de novo, matar, roubar e destruir, eu sempre falo isso, é uma assinatura, e biblicamente nós vemos, é uma assinatura do adversário. O Senhor Jesus fala que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, o inimigo ele rouba aquilo que muitas vezes nós não olhamos, não vigiamos, não temos uma atenção devida dentro da nossa casa, dentro da nossa família, da nossa vida. Não literalmente apenas os filhos, também os filhos. Quantas vezes perdemos os nossos filhos para o mundo, perdemos os nossos filhos para o adversário porque descuidamos, porque dormimos, e dormir é não estar vigilante, é não orar por eles, é não orar por aquilo pelo qual nós deveríamos ter um zelo maior, não jejuar, não apresentar ao Senhor. Então, ao acordar, aquela mãe olhou a criança e ela viu que não era o seu filho. Ela viu que este não é o filho que um dia ela apresentou a Deus, podemos dizer assim, né? Este não é o filho que um dia ela criou na presença do Senhor, né? É um outro filho. Às vezes nós olhamos para dentro na nossa casa e pensamos assim: essa não é a pessoa que um dia eu coloquei diante do altar de Deus. Essa não é a pessoa que um dia eu coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, abençoa esse relacionamento, abençoa, Senhor, essa pessoa, abençoa, Senhor, essa vida, esse meu familiar. O mundo toma, o adversário ele rouba, e ele rouba o coração da pessoa, ele rouba e ele leva cativeiro, não separa o seu cativeiro, ele leva cativo, né? E essa mãe, ela viu essa situação acontecer. Já a outra mãe, ela teve seu filho morto, porque o peso do corpo dela, como eu disse, acabou sufocando. E aquela criança não suportou o peso. É quando nós destruímos literalmente com o peso do nosso corpo, com as nossas falhas, as nossas discussões, os nossos erros, eles acabam criando um cenário propício de morte, de destruição, onde aquilo que um dia foi amor, acaba, onde que aquilo que um dia foi alegria acaba se transformando em tristeza e luto. Então, trazendo isso para esse contexto, duas mães, uma teve o seu filho roubado, e é claro que pela outra, mas o inimigo ali, tipificando aquele que entrou no coração daquela mulher para roubar, e a outra teve o seu filho morto. Duas situações diferentes,
e duas reações diferentes. Que elas reagiram de maneiras diferentes. A reação de uma mãe foi aceitar. Ela não tinha o que fazer, né? Mas... E ela não se importava por isso, porque realmente não tinha muito o que fazer. Seu filho estava morto. E a reação da outra, ela poderia até, e a gente vê isso na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento, mulheres que viram seu filho morto e recorreram ao profeta e foram até o homem de Deus e tiveram um milagre. Viram seus filhos serem ressuscitados, né? E a mulher, a sunamita, nós vemos isso. Aquela outra mulher também que tem a viúva. Então nós vemos essas ressurreições. Mas essa mulher, ela aceitou. Essa é uma reação que muitas vezes tomam. Aceitar a destruição, aceitar o roubo, quando o inimigo toma, tira da nossa vida aquilo que pertence a nós. Aceitar. Ela aceitou. E já a outra, ela não reagiu da mesma maneira. A primeira mulher aceitou. Já a segunda mulher, ela levou o problema dela para o rei Salomão. Ela levou a causa dela para o rei. Ela lutou para preservar o filho vivo. Ela foi e suplicou ao rei Salomão que poupasse a vida de seu filho, que não dividisse, né? Porque essa foi a ideia que foi proposta ali, de dividir a criança em dois, mas a criança ia morrer. Então a mãe de verdade, ela não queria metade do filho morto. Ela queria o filho inteiro vivo, ainda que não ficasse com ela. E olha que interessante, ainda que não ficasse com ela. Porque para ela o que importava era a criança viva. Então foram duas reações diferentes numa mesma situação, né? De perda, numa mesma situação. De desespero, mas onde uma aceitou aquele fim trágico e a outra não. A outra lutou. Não só lutou, como alcançou a graça, a bênção do rei Salomão, aqui tipificando o próprio Senhor, o Espírito Santo. Salomão determinou que aquela criança ela fosse entregue à sua mãe. Que aquela criança fosse devolvida à sua mãe. E conforme a palavra de Salomão, assim se fez. Deus tem uma palavra para você nessa sexta-feira, nessa manhã. Aquilo que é teu. Aquilo pelo qual você tem orado, aquilo pelo qual você tem buscado, aquilo pelo qual você tem suplicado a Ele, para que te seja restituído, para que te seja devolvido. Ele vai trazer. Ele vai dar a ordem, como Salomão deu a ordem. E quando Salomão deu a ordem, foi devolvida aquela criança. Quando Salomão deu a ordem, aquela mãe teve sua bênção restituída. Aquela criança voltou para o lugar que ela pertencia. Aquilo que está fora do lugar, aquilo que foi roubado pelo inimigo, vai voltar para o seu lugar de origem, para o seu lugar de pertencimento. Minha irmã, meu irmão, aquilo que é teu pode ter sido tomado temporariamente pelo adversário. Mas Deus manda te dizer: ore, lute, clame, chore, e o Senhor, Ele vai restituir. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te traga paz nessa sexta-feira. A paz dele. Deus te abençoe nesse dia.